Pessoal, primeiramente aí, primeira do ano, né? Uma ótima noite a todos. Todos, Rodrigo e Stephanie, que estão aqui comigo hoje, perfeito? Trouxeram coisa para anotar, conforme eu falei, porque hoje a gente vai escrever bastante, tá? Bom, como eu falei, né? Tinha aquela lição, não sei se vocês dois fizeram, tá? Mas conto com elas. Show de bola, Rodrigão. Então, eu conto com elas para quando, tá? Para nossa confraternização, tá? A gente vai confraternizar, mas também vai discutir muito sobre que a gente vai fazer esse ano e até revitalizar as coisas, tá? Então, show de bola, Stephanie, show de bola. Espero que você tenha gostado e entendido, porque da última vez a gente conversou, né, tal. Espero que agora tenha feito sentido para você. Vamos lá. É o seguinte, só para confirmar, tá? O livro deste mês aí ah, de janeiro é esse livro aqui, tá? Nocaute do Gary Gary Vaynerchuk, tá bom? Não é um livro cristão, tá? É um livro sobre rede social, tá? E aí ele vai falar sobre essa questão do nocaute, porque que ele chama de nocaute a questão de atingir o teu alvo, o teu público, tá? Então é bem legal, bem interessante mesmo, beleza? Então vamos lá, seguinte, por que que eu falei para trazer papel e caneta, alguma coisa para anotar? Porque não tem nada de muito espiritual, vamos dizer assim, tá? O foco aqui é assim, como é que a gente pode valorizar e melhorar nossas redes sociais, tá? Porque afinal, assim, cara, beleza, a gente faz para Deus e estamos na igreja, aquilo, mas a gente precisa melhorar nossas redes sociais. Ah, o Matheus é de marketing, trabalha com isso, tudo bem. Mas eu trabalho com isso agora, tenho meus três filhos, estou na Next agora também. Então, assim, a gente precisa de gente que esteja focada nisso para criar, desenvolver tudo, tá? E óbvio, a gente da liderança, eu obviamente vou estar junto nessa, mas preciso de alguém 100% focado. E eu vou passar para vocês tudo que eu aprendi e tudo que esse livro fala também, tá bom? Opa! Agora sim, tudo que esse livro fala, ok? Desse lado aqui, não sei quem já viu essa foto, uma foto maravilhosa. Ela tem uma foto do Lula dentro do jornal, assim, no avião, só que o jornal tá de ponta cabeça, cara. É maravilhoso essa foto, maravilhosa. Vamos lá. Então, nocaute, tá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre redes sociais aqui, tá? Então, que envolve as redes sociais, tá? A rede social é questão de mídia e marketing, são as duas coisas. Então, assim, o detalhe é como a gente pode profissionalizar nossa comunicação nas redes. Como é que a gente pode fazer isso? De que forma, tá? Então, aí a gente vai dar algumas coisas aqui. O que eu queria começar é assim, o que é mito sobre isso, tá? Então, é o seguinte, primeiro mito aí que eu acho que muita gente já sabe, né? Nem preciso falar muito, mas é o seguinte, ter mais seguidores não é o melhor. O melhor é você ter engajamento. É isso que vale. O que vale é o engajamento, tá bom? Quanto mais gente curtir, mais gente comentar, mais gente compartilhar, mais engajamento. Até por isso a gente sempre solta, ou tenta soltar, né? Nem sempre, as redes sociais no WhatsApp, Telegram e tudo mais, para todo mundo ir lá, curtir, comentar, compartilhar. Então, já a primeira dica: se você ainda não faz isso, comece a fazer, tá? Nas coisas da base. Isso gera engajamento de maneira orgânica, tá? Manda, a gente quando mandar nos grupos, entra, dá like, comenta, compartilha. Isso é muito legal e ajuda. Óbvio, se for se estiver sendo relevante aí pra gente, tá? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre os conceitos da profissionalização, como a gente pode profissionalizar sem ser especialista nisso, tá? De maneira bem simples aqui, tá? Então, primeira coisa, anota isso, isso é importante. Todo objetivo nas redes sociais é gerar valor para servir as outras pessoas, tá? Repetindo, todo objetivo nas redes sociais é gerar valor para servir as outras pessoas, tá? E que tipo de valor? Através da nossa missão, tá? Então a nossa missão tem que ser valorizada de uma forma relevante, tá? E também o valor é o que nos conecta às pessoas, beleza? Então, essas duas coisas são de extrema importância aí, ok? E aí, vamos lá. Quais são os pilares para a gente construir uma rede social relevante, tá? Então, uma rede social de valor. Então, vamos lá, primeira coisa. Eu estou aqui com o conteúdo, com as folhas que eu escrevi aqui, tá? Então, o que que vai acontecer? A gente vai aí até onde der e aí a gente finaliza depois na próxima aula, tá? Eu vou dar uma parte mais
sobre gestão de tráfego aí, tá? Mas vamos lá para essa primeira parte. Então, vamos falar sobre a definição sobre os 6 pilares, tá? Então, são 6 pilares que constroem aí uma rede social de valor. Então, anotem isso para a gente tentar implementar na igreja, na App do Parque, na Base J. Eu preciso muito da ajuda de todo mundo aí. Confesso que sozinho não tá fácil, tá? Não tô implorando, não tô me achando aqui, realmente é que realmente eu tô sem tempo. Eu queria ter esse tempo aí, mas eu fui inventar de ter 3 filhos, cara, aí não tá dando muito certo, não. Brincadeira, brincadeira. Vamos lá. Então é o seguinte. Então, quais são os 6 pilares? Primeiro, é a definição de público. Definição de público. O segundo, a razão de ser, tá? O terceiro, a nossa linha editorial. O quarto, entender a nossa persona e o nosso público-alvo, tá? Além disso, um calendário editorial e, por último, a produção disso, tá? Então, primeira coisa é essa, tá? E agora vamos explicar esses 6 pilares. Então, primeiro, a definição do seu público. Então, a gente precisa entender nosso público, por exemplo, IAP do Parque, são famílias, tá? Então, é pai, mãe e filhos. Então, a gente tem que falar com toda essa galera, tá? IAP do Parque é família, fechado. Aí, o que vai desmembrar isso são os ministérios. Então, Base J, qual é o nosso público? Jovem, jovem, dos 14 aos 30 e poucos anos, tá? A gente abrange tudo isso. Por quê? A nossa igreja não tem um ministério de de adolescentes, né? Então, a gente tem que focar aí no adolescente e no jovem, tá? Então, nosso público é gigante, dos 14 aos 30 anos, homens e mulheres, tá? Então, primeira coisa é essa. Vamos lá. Então, sobre o que a gente vai falar para essa galera? O que é interessante para eles? De acordo, veja, vamos voltar na questão do valor, de acordo com o que a gente tem para mostrar, tá? De acordo com a nossa perspectiva, uma perspectiva cristã de liderança, de mudança de atitude, onde a gente fala, né, que a nossa base é Jesus. Então, como trabalhar a pessoa para que ela entenda que a base da vida dela tem que ser Jesus? Entenderam agora? Entenderam? A minha voz, não sei se ela melhorou agora que eu trouxe o microfone mais para perto, mas vamos lá. Então, como é que a gente faz com que a pessoa entenda que é necessário que a base dela seja Jesus? Entenderam? Então, essa é a grande questão. Então, vamos lá. Então, sobre o que a gente vai falar, o que a gente vai oferecer de conteúdo, como a gente vai produzir, tá? Então, é tudo isso que interessa, tá? Então, por exemplo, a gente vai oferecer um conteúdo X através do quê? De um post que gera um textão na descrição, um carrossel, um Reels. Como é que a gente vai fazer isso? Tá? Como é que a gente vai fazer os stories, com uma caixinha de perguntas, isso, aquilo. Tudo tem que ser pensado, tá? Tudo tem que ser pensado. Por exemplo, cara, fórmula de Instagram. Eu peguei isso aqui e tô tentando colocar na minha agenda para eu começar a fazer isso na Base J e também no meu trabalho da Next aí, tá? Primeira coisa, fazer um post até as 9 da manhã com uma interação, tá? Tipo, uma caixinha de pergunta, alguma coisa assim, mas algo estático, uma foto, entendeu? E ao longo do dia fazer 12 stories. Mas 12 stories sobre o quê? A caixinha de perguntas sobre o quê? Entende? Então, beleza. O mecanismo a gente tem. Agora, como fazer isso? Tá? Por exemplo, vídeos do YouTube. Vídeos que tenham a ver com a tua pegada, com o teu público, com o que você tem para passar e que eles durem aí de 10 a 15 minutos. 8 vídeos por semana. Tá? Beleza. Então, assim, eu tô aprendendo, a gente está aprendendo, a gente está pegando a manha de vários caras, mas o que que a gente vai produzir, né? Que tipo de conteúdo? Então, por isso, a gente tem que entender o nosso público, então a gente tem que entender sobre o que tem que ser falado, o que que a gente vai oferecer e como vai ser oferecido, tá? Como a produção. Para produzir isso, precisa disso, 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 então vamos atrás, tal, pá. Então, definir o público-alvo. A segunda é a razão de ser, tá? O que que é a razão de ser? É, por que eu faço o que eu faço? Hum? Então, qual é a razão de ser da Base J? Vamos pegar a razão de ser da Base J. Qual é a razão de ser da Base J? É o seguinte: nós somos um ministério jovem em que nós queremos transformar e impactar a vida dos jovens. Através do quê? Através da pregação de que a base da nossa vida deve ser Jesus, ou seja, devemos ser cristãos, ou seja, pequenos cristos. Devemos ser ativos nisso aí. Nós devemos ser ativos. Então, como a gente vai fazer isso? Por que eu faço o que eu faço? Certo? Então, eu prego que a nossa base deve ser Jesus, exatamente para quê? Para termos cada vez mais cristãos relevantes na sociedade e cristãos jovens, que são os jovens do nosso público-alvo, são eles que impactam a sociedade, tá? Só para vocês terem uma noção dada aí, que eu fiquei impressionado. Até os 15 anos é a maior chance de alguém ser convertido. Depois essa chance diminui grotescamente, gigantescamente, tá? Então, assim,
Cara, a nossa mão da igreja, a igreja, para ela crescer, está na mão do Ministério Jovem, na mão do Ministério Infantil. São esses dois ministérios que vão fazer a igreja crescer. Beleza, os de mulheres, de homens, cara, eles vão trazer as mulheres, as famílias, é legal. Mas aonde vai ter o impacto? O maior nível de impacto, de porcentagem de impacto é em jovens e crianças. Se a gente não fizer isso, cara, o Ministério Jovem e o Ministério de Crianças não vai para frente, tá? Então, cara, a gente tem que focar nisso e de fato ser novos cristãos. Bom, vamos lá. Então, dois, razão de ser. Três, linha editorial, ou seja, é a criação e definição. Então, o que que eu estou falando aqui é qual vai ser a nossa linha editorial, assim, o nosso tipo de design, tá? O nosso tipo de conteúdo. Então, linha editorial é isso. É a gente criar uma linha. Então, vamos supor, ah, vamos fazer uma linha mais jovem, tal, com papel rasgado, isso aqui, o que a gente tem feito na base jovem. Então, a gente criou uma linha editorial, a gente tem que seguir aquilo, entendeu? Papel amassado, tal, pá. Então, a gente tem feito isso, perfeito? Ah, vamos começar a fazer de um outro jeito, igual do Ministério Jovem, por exemplo, né, Paulista, que tá muito legal, tá muito legal. Podemos fazer como eles, entendeu? Então, a gente tem que ir entendendo. E a gente pode fazer uma comunicação assim, ah, esse ano nós vamos trabalhar nesse formato, nesse design. Então é uma coisa assim, mais na minha área de arte, tá? Que aí mais quem manja mais esses programas que vai conseguir fazer. A não ser que você seja um curioso que vá no Canva, que, meu, Canva todo mundo hoje consegue usar. Bacana? Então, isso. Quarto pilar, entender a nossa persona e o público-alvo. Ou seja, entender quem nós somos, como nós somos vistos e entender o nosso público-alvo, tá? Bom, a quinta coisa, o calendário editorial, que é algo que a gente já tem tentado fazer, né? Tem feito isso, não da maneira correta, assim, de maneira correta não, mas da maneira excelente, mas de uma maneira boa, né? O Rodrigo, que está mais por dentro aí, a gente tem um calendário organizado do que vai postar, quando, como, né? Então, enfim. E a última coisa é a produção, tá? Antecedência, essas coisas, que é uma coisa que a gente tem que melhorar aí da minha parte, do Gustavo, do Matheus Santana, né? Enfim, tá? Então vamos lá. Vamos trabalhar aí. O primeiro pilar eu já falei, né? E vamos detalhar mais o segundo pilar, que é a razão de ser. Então, o que que é a razão de ser? É a big idea, tá? É a grande ideia, é a grande sacada. Então, a razão de ser é o nosso porquê, é a missão, tá? Então, a primeira coisa é essa. E vamos lá, é entender por que nós temos a rede, as redes sociais. Qual o objetivo de ter elas, tá? Então, assim, cara, a gente tem, por exemplo, Facebook para quê? É muito mais para manutenção, porque o foco hoje é Instagram e o TikTok. Embora a gente não tenha TikTok, né? Eu sou meio contra, mas, se for necessário criar o TikTok, a gente cria o TikTok, cara. Entendeu? Deixa eu só fazer isso aqui para ver se. Opa! Se o foco volta. Ah, voltou. Voltou. Beleza, vamos lá. Então, a gente tem isso aí, tá? A gente tem que entender essas coisas para ver, vale a pena pro TikTok? Vale. O YouTube, tá legal? Como é que a gente pode melhorar o YouTube aqui para o nosso público-alvo? Então, todas essas coisas, tá? Além disso, o que que a gente faz? Opa, eu, aqui. Então, é isso. Outra coisa, depois que a gente entender isso, a gente vai para o passo 3, que é definir a linha editorial. Então, a gente sabe o nosso porquê, a gente sabe a nossa missão, a gente sabe o nosso público-alvo, razão de ser. Ah, que redes a gente está? Qual o objetivo dessas redes? Já entendeu? Ótimo. Então vamos para a linha editorial, que eu passo que é o pilar 3 aí, o terceiro pilar. Então, que temáticas a gente vai tratar nas redes? Quais temáticas a gente julga importante para o nosso público-alvo? Quais que são? Então a gente tem que definir isso. Outra coisa, definir o assunto principal. Ou seja, a nossa base é Jesus. Ou seja, a nossa base de vida é Jesus. Portanto, a nossa base de vida é Jesus, tudo tem que girar em torno disso. Que esse é o nosso assunto principal. Perfeito? Então, isso já ajuda muito. E um assunto secundário, né? Então, qual que seria isso? É, são assuntos que tudo que a gente fala deles colaboram para levar a pessoa para o principal assunto, que é a base de vida ser Jesus, certo? O estilo de vida ser o estilo de Jesus. Então, como é que a gente vai chegar nisso? Tá? Então, terceiro pilar é esse. E aí sim a gente chega para o quarto pilar, que é a persona e o target, ou público-alvo. Vamos lá. A gente tem que definir a persona, já expliquei, somos nós, como nós somos vistos, né? E enxergar a gente e chegar no público-alvo. Então vamos lá. Desculpa aí, minha voz tá meio ruim, né?
Mas vamos lá. Então a gente tem aí o macro target e o micro target. Então, é o seguinte, qual que é o macro target? Target é o público que a gente alcança com o nicho nosso, tá? Então, é todo mundo que a gente alcança com o nosso nicho, tá? Então, jovens. Então, quem aí com os jovens a gente consegue alcançar? A gente consegue alcançar mais gente aí, uns velhos e tal, pá, enfim, tá? Então, isso é o macro. Agora, o micro é definir especificamente o tipo de pessoa que você quer alcançar, tá? Então, assim, cara, quem que eu quero alcançar com esse post, com essa rede social? Então, lá, o Instagram. Aí eu quero alcançar as pessoas de 20 a 30 anos, o TikTok dos 14, 13 aos 20, vamos colocar assim, vamos dar um exemplo aqui, tá? Então, assim, é o micro-target, tá? Então, são pessoas que já são crentes, estão desviadas, não são. Então, todo post tem que ser pensado nisso, tá? E a gente pode pegar, vamos fazer um post voltado para o crente, vamos fazer um post voltado para o não crente, tá tudo certo. Mas a gente tem que analisar para ver como vai falar, como vai ser a arte, como vai ser o texto, tudo isso, beleza? Então, definir o target aí. Quinto, o calendário editorial. Então, o que que é o calendário editorial? Que é o que a gente já tem feito até, né? Que é quando, onde e como os conteúdos serão postados. Então, o quando é o dia, a hora, onde, qual rede social e o como, se vai ser post, se vai ser um carrossel, se vai ser um texto, se vai ser um vídeo, se vai ser um Reels, né, uma animação, tá? Então, tudo isso tem que ser dito com antecedência, tá? É, por exemplo, o onde, né? Quais redes são importantes para a base J? Tipo, vale a pena, como eu já falei do TikTok, vamos insistir nisso. Vale a pena o TikTok ou não vale, né? É, o YouTube. O que a gente tem que produzir no YouTube para melhorar? Que conteúdos, qual a quantidade? Então, tudo isso vale a pena, tá? Além disso, vamos pegar uma dica aqui, ó. Caixinha de pergunta é muito legal, tá? Por exemplo, a gente pode colocar como posso te ajudar hoje? É, como eu posso orar por você? Então, todas essas coisas ajudam muito no engajamento no Instagram, tá? Tudo. Outra coisa, temos que ser comunicativos, né? A gente tem que ler e responder as mensagens sempre, tá? E temos que fazer teste, tá? Então, que tipo de teste? Vamos fazer um teste assim, vamos fazer um stories assim, um post assim, vamos ver se vai dar certo. Eu dei um engajamento, vamos pra cima. Deu, por exemplo, teve um post que deu muito certo, que foi o Dia do Amigo. Cara, lotou de comentário, lotou. Pô, a gente tem que fazer mais post assim, né? De Feliz Dia do Amigo e tal, pra um chamar o outro, entendeu? Então, cara, isso foi muito legal, beleza? E por último, nós temos que analisar os dados. Então, deixa eu ver se. Ah, beleza, vocês estão vendo. Então, olha só. Olha só. Quem tem acesso ao Instagram da Base J tem acesso a isso que eu vou mostrar agora, tá? Deixa eu chegar aqui no Instagram da Base J para vocês verem essa questão de análise de dados. Se vocês nunca fizeram isso, nunca tiveram esse interesse, vou mostrar para vocês aqui agora. Espera aí. Tô entrando aqui. Vamos lá. Ó, tô aqui no da. Oh, meu Deus. Tô aqui no da Base J, tá vendo? Vou clicar no painel profissional. Ó, painel profissional, tem todos os dados para a gente analisar o que foi bom, o que não foi, para rever os posts, tá? Então é muito legal, tá? Muito legal mesmo. Então a gente tem acesso a isso de graça. Eles não precisam pagar nada por isso. Então é muito importante isso. Bom, e por último, a produção, sexto pilar. Então a gente só produz depois que os outros cinco pilares estão finalizados, tá? Então é o que eu falei, a gente está nos trancos e barrancos, mas a gente está no processo de melhora. E eu confio que a gente vai conseguir melhorar com todo mundo aqui junto, tá? Com todo mundo aqui junto. Eu tenho muita fé nisso aí, beleza? Então, a primeira coisa é isso aí, beleza? Ok, vamos lá. Bom, se mesmo assim, fazendo tudo isso, a gente não atingir o que a gente quer, a gente parte para o tráfego pago, para os anúncios, tá? Vamos lá. Então, o que que é o tráfego pago? Vou explicar isso para vocês, tá? E aí a gestão de tráfego eu deixo para a semana que vem, tá? Então as aulas serão mais curtas dessa vez mesmo, até para a gente ter mais tempo de conversa, tá? Então, se vocês estão anotando aí, tiverem alguma dúvida, no final a gente abre o áudio e a gente conversa, tá? Vamos lá. Então, olha só.
Então vamos lá para a parte de tráfego pago, gestão e publicidade. Olha essa informação. O Face e o Insta juntos, eles têm 3 bilhões de usuários. 3 bilhões, tá? O brasileiro gasta em média 5 horas por dia. 5 horas por dia nas redes sociais, tá? Então, assim, tem muito tempo e tem muita gente para ser atingida, beleza? Então é o seguinte, o que a gente tem que entender? O tempo e a atenção das pessoas na internet, nas redes sociais, são cada vez maiores. E o fluxo de internet nas pessoas vai aumentar, tá bom? Ele vai aumentar. Além disso, o que que acontece? A gente tem que entender agora o que é cada coisa, né? Então, vamos lá. O que é tráfego? Então, tráfego é o fluxo de pessoas navegando na internet, tá? Tráfego é o fluxo, oh meu Deus, fluxo de pessoas navegando na internet, ok? Vamos lá, o que é tráfego pago? É o seguinte, é se utilizar de anúncios online para levar as pessoas de um ponto A até o ponto B, beleza? Ok. E por último, para que, por último não, mas duas coisas. Para que serve? Ele serve como uma função de levar a sua mensagem para o seu target, para o seu público-alvo, e também de atrair atenção. Ele pode gerar visibilidade, ele pode gerar mais visibilidade. Então, é importante isso aí, tá? Por exemplo, vou dar um case muito legal. A gente anunciou e investimos em anúncio do Sola, da Conferência Base J. Cara, a parte do tráfego pago nosso foi muito ruim. Ou alguma coisa que a gente colocou, alguma coisa que não foi interessante do que a gente escreveu, da nossa arte, não sei, não sei. Agora, no momento em que o Sola divulgou que a gente já está aqui, que eles vão estar aqui na nossa conferência, umas 20, 30 mensagens apareceram no WhatsApp da base. Sério, umas 20, 30. Então, assim, foi um tráfego orgânico, que as pessoas se interessaram, né? Porque são fãs do Sola, querem ver o Solo. Né? Então, assim, cara, é fazer uma análise para ver se a gente está investindo dinheiro certo, né? Então, é isso aí. Bom, e agora por último, quando a gente deve fazer o tráfego pago? Bom, para expandir a movimentação na internet, tá? Nas nossas redes, nos nossos produtos, ou se você já é um produtor de conteúdo, se você já tem uma base e o tráfego ele ajuda a distribuir e alcançar mais pessoas, tá? Então, dessa forma, a gente pode fazer isso, dar um investimento assim, vamos alcançar mais gente ainda, então vamos investir, tá? Agora, para um detalhe, tráfego pago sozinho não faz milagre. Ele precisa de um bom conteúdo. Ele precisa dos 6 pilares, tá ok? Bom, então, como vocês puderam ver, começou 9h10, são 9h33. Essa primeira parte eu acabei, tá? É muito legal vocês lerem o livro, tá? Porque no livro, ele vai dar muita, muita coisa legal sobre o conteúdo, que tipo de conteúdo postar e tudo mais. Não concernente à igreja, mas assim, a gente consegue adaptar o que tá aqui, tá? É bem legal mesmo. E assim, cara, se você quer ser relevante na internet, você tem que pensar como um líder, tá? É assim, cara, o estilo de pensamento é o seguinte, tem que ser protagonista. E aí, no nosso caso, sendo bem sincero, não tem nenhum problema a gente pensar assim, porque o que a gente está distribuindo é a mensagem do evangelho. E a mensagem do evangelho, ela tem que ser protagonista nas nossas vidas e na vida de todo mundo. Amém? Então, nós temos que ser protagonistas nas redes sociais. Temos que ser assim, beleza?